pegar a Bíblia, então você me ouve, por gentileza. Salmos capítulo 77. Abra aí, por gentileza. E uma coisa muito forte, muito importante, nós estamos vivendo uma situação no mundo, por causa da pandemia, que as pessoas se perguntam: será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo o que nós estamos passando? Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não vai intervir, não vai agir em nosso favor? Cadê Deus? Por que Deus permite isso acontecer? Por que Deus permite essa situação? A Bíblia diz assim, Salmo 77, versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então ele começa fazendo a primeira pergunta. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Será que Deus não vai ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Aquela promessa que ele fez lá atrás a Abraão, que abençoaria de geração em geração a sua posteridade. Será que essa promessa acabou? Será que a benignidade dele cessou? Será que ele rejeitou para sempre o seu povo? Porque parece dar a impressão que ele não está vendo, que ele não está a fim de ajudar, de socorrer, porque há pessoas nesse momento sofrendo não só por causa da doença, do coronavírus, mas há pessoas sofrendo por causa de problemas financeiros, ela está sofrendo por causa da depressão, ela está sofrendo por causa de outros problemas espirituais. A gente vê nas notícias que o índice de pessoas que estão tirando a sua própria vida, cometendo suicídio, está só aumentando, porque o desespero, a aflição, a angústia das pessoas está só aumentando. Cada dia que passa e a coisa não muda, não se resolve, as pessoas vão ficando cada vez mais desesperadas. E aí começa a haver esse conflito, esse pensamento: rejeitará o Senhor para sempre? Ele não vai fazer nada? Será que cessou para sempre a sua benignidade? Será que acabou-se as promessas de geração em geração? Aí no versículo 9 ele continua dizendo, fazendo outra pergunta: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Então ele fez várias perguntas. Aí o versículo 10 ele diz: e eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da terra do Altíssimo. Ou seja, não é que Deus esqueceu, não é que Deus estava rejeitando, não é que Deus não estava mais cumprindo as suas promessas, mas é porque aquele problema, aquela situação que ele estava passando, ele diz, isto é enfermidade minha, ou seja, é um problema que eu tenho que enfrentar, é uma situação que eu tenho que passar, que eu tenho que superar, que eu tenho que ser mais forte do que ela. Então, não adianta a gente estar diante de um problema, estar diante de uma situação difícil e ficar se perguntando: cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que Deus permite? Por que Deus não intervém em meu favor? As lutas é para você passar, enfrentar e vencer, para depois você testemunhar o poder de Deus. Abraão foi quem ele foi, e nós hoje usamos ele como exemplo, porque ele venceu. E não só ele, como todos os outros heróis da fé, aqueles que nós consideramos heróis da fé, foi porque venceram, superaram alguma coisa, justamente em momentos de dificuldade, mas Deus não isentou eles. Parecia que eles estavam abandonados, parecia que eles estavam rejeitados, parecia que Deus esqueceu deles naquele momento da dificuldade, mas depois, quando eles venceram e superaram todas as dificuldades, aí ficou provado de que Deus era com eles e de que em nenhum momento ele se esqueceu deles. Então aqui, o salmista Asaf, ele chegou a essa conclusão: será que rejeitou o Senhor para sempre? Cessou as suas promessas? Esqueceu? Não tem mais misericórdia? Não. É que esse problema é eu que tenho que resolver, eu que tenho que enfrentar. Deus é comigo, ele vai me ajudar, mas é eu que tenho que ir para cima, é eu que tenho que...
Deus não vai impedir ou isentar de eu ter que passar por essa situação, por essa dificuldade, por essa luta. Não, Ele vai permitir. Às vezes a gente se pergunta, no começo dessa situação, a gente ficou se perguntando por que é que Deus está permitindo isso acontecer. Nunca passou pela nossa cabeça que um dia a gente não ia poder fazer reunião na igreja. Tamanho isolamento que as pessoas estão vivendo. Nós não entendemos no começo. Havia uma revolta dentro da gente. Por que Deus permitiu isso acontecer? A gente não entende na hora. Mas depois a gente vai entendendo. Depois a gente vai superando, vencendo, passando pela situação difícil e entendendo os planos de Deus. E entendendo por que Deus permitiu aquilo acontecer. Então ele diz, isto é enfermidade minha, versículo 10. Mas eu me lembrarei dos anos da terra do Altíssimo. E eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então o salmista Asaf, ele começou a lembrar do que Deus ele já tinha feito antes. Poxa, antigamente outros passaram por este momento de dificuldade, tal qual eu estou passando agora, e superaram, e venceram. Então, assim também eu vou vencer, Deus também vai me ajudar. Ele não me abandonou, não. Ele não me rejeitou, não. Ele não está inerente ou nem aí, sabe? Nem aí com a situação. Não, ele está vendo, ele está agindo. Deus não está de quarentena. O poder dele, os céus não estão de quarentena. O altar não está de quarentena. Deus continua sendo Deus e agindo da mesma forma. Aí no versículo 12 ele diz, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus? Tão grande como o nosso Deus. Existe um Deus tão grande como o nosso Deus? Existe um Deus tão grande, tão poderoso, tão capaz de mudar essa situação como o nosso Deus? Existe algum homem na face da terra que possa fazer o que o nosso Deus é capaz de fazer? Não tem. Então, eu não posso ficar desesperado, eu não posso pensar em hipótese alguma de que Deus me rejeitou, de que Deus não está vendo a minha situação, que Deus não está ligando para o problema que eu estou enfrentando, que Deus não está vendo a situação que eu estou passando. Ele está vendo sim, e Ele é o único poderoso para mudar toda e qualquer situação, independente da gravidade do problema que eu estou vivendo. Aí o versículo 14 ele diz, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Então, Deus é grande e Ele faz maravilhas. Ele fez notória a força dele. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente vê, através da manifestação do poder de Deus, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é forte, o quanto Ele é grande, o quanto Ele faz maravilhas. Fez no passado e vai fazer nos dias de hoje, sim. Então, em resumo, fica qual mensagem, qual ideia para você? Não importa o que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, a dificuldade que você está enfrentando, pode estar caindo o teto sobre a sua cabeça. Deus não está te desamparando, Deus não está te rejeitando, não está te abandonando, Ele não está com os seus olhos vendados, nem com os seus ouvidos tapados, Ele está atento ao que você está passando. Tanto é que Ele diz lá no Salmo 50, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então Deus, Ele quer que nós o invocamos, que nós venhamos manifestar a nossa fé, a nossa confiança. Quando é que se mostra que confia em Deus? Na hora que está tudo bem, que está tudo legal? Não, é na hora da luta, é na hora da dificuldade, é na hora do aperto. É ali que a gente mostra a nossa confiança em Deus. Então não deixe de confiar a Deus, de manifestar a sua fé, de invocar a Deus, de chegar até Ele, através do seu clamor, da sua oração, da maneira como você vem até o altar. Continue crendo, confiando, porque o nosso Deus, Ele não mudou. E assim como antigamente Ele operou maravilhas e fez notória a sua força, assim também Ele fará nos dias de hoje, na sua vida, nos seus caminhos. Creia nisso, meu amigo e minha amiga.